Eu queria falar rapidamente com você, como medida preparatória para a nossa aula, que vai versar sobre o controle da administração pública, sobre por que esse tema é particularmente importante. Esses vídeos têm se dedicado a te dar um certo ambiente sobre a importância dos temas para você chegar na aula de direito administrativo um pouquinho mais localizado. Muito bem. Então, vamos pensar um pouco. Você que está percorrendo as aulas de direito administrativo, já estudou o regime público, sabe que ele compreende ou se traduz num conjunto de prerrogativas e sujeições que se aplicam à administração pública para instrumentalizar ela, dar-lhe ferramentas para que ela possa atingir o santo graal da proteção ao interesse público. Você já entendeu que este regime especial que disciplina a administração pública confere a ela uma posição assimétrica, uma posição diferente da posição que tem os cidadãos, os administrados, né? Em outra passagem já usei uma frase também que é: o direito administrativo é o direito do poder para a liberdade. Então você já sabe que a administração pública, para ordenar o convívio social de maneira a que o interesse público possa ser atendido, protegido, viabilizado, muitas vezes ela toma decisões ou desenvolve ações que são ações de força, são ações que constringem, que limitam o exercício da liberdade. O exemplo clássico são as ações relacionadas ao chamado poder de polícia, em que a administração pública vai justamente empreender a limitações de direitos e a invasão na esfera de liberdade alheia. Então pense bem, se a administração pública tem essas prerrogativas, se ela pode invadir a minha esfera de liberdade, se ela pode constringir meus direitos, há um risco envolvido, né? Um risco de que a administração pública, em algum momento, intencionalmente ou não, mas ultrapasse os limites, né? Ultrapasse os limites fazendo mais do que precisava ou fazendo alguma coisa que não é exatamente aquilo que o interesse público reclama. Então, toda a reflexão, todo estudo, todos os conceitos relacionados ao tema do controle da administração pública enfrentam justamente esta questão, esse problema. Quer dizer, como é que a gente cria um ambiente que permita esse convívio entre a ação de força da administração, entre essa administração do poder, essa administração invasiva, e ao mesmo tempo não permita que isso se transforme num instrumento de abuso. Então toda a reflexão sobre o controle da administração tem em conta a busca desse equilíbrio. Um último elemento para você entender bem esse contexto da reflexão sobre o controle da administração pública é o seguinte: lembre-se que no âmbito da administração pública você vai ter aquela dualidade entre vinculatividade e discricionariedade. Quer dizer, existem ações da administração, escolhas da administração, atos da administração que são inteiramente vinculados, ou seja, os seus 5 componentes, se a gente estiver cuidando de ato administrativo, estão inteiramente previstos na lei. Para estes, a questão do controle é mais fácil, né? Você tem um checklist na lei, os elementos são esses, 1, 2, 3, 4, 5. Na hora do controle, vamos ver. Atendeu o checklist? Atendeu. Beleza. Perfeito, lícito, bacana. Não atendeu os requisitos, falhou o checklist. Reprovação. Aí é fácil. O difícil envolve as hipóteses em que a administração exerce a tal da discricionariedade, que é uma margem de liberdade para determinação de onde reside o interesse público. Quer dizer, qual é a estratégia mais adequada para atender o interesse público? Se há essa margem de liberdade, aí o controle é mais complicado. Porque se você entender o controle, especialmente o controle judicial, como um controle amplo, na verdade você está esvaziando a margem de liberdade da administração. Porque você está dizendo, a administração não importa o que você escolher, se eu, judiciário, entender diferente, não está valendo a sua escolha.
Se de outro lado eu entender que o judiciário não pode fazer nenhuma avaliação quando há essa margem de discricionariedade, eu continuo correndo o risco que a administração se desvie em algum momento. Deu para entender qual é a problemática? É por isso que tem tanto material escrito sobre controle e por isso que controle segue sendo um desafio. Só para fazer um link com o quadro que a gente está vivendo agora, né, de combate à pandemia, direito de exceção, situação de emergência. Se você quiser se informar sobre isso, eu tenho uma série de vídeos que se chama Covid-19 Testando o Direito, o link está aqui, né? Mas só para lembrar e fazer um link com esse contexto, a grande preocupação hoje em dia é de que, em nome de superar a emergência, em nome de combater a pandemia, a administração não saia dos limites do possível. Tudo isso só para você entender qual é a problemática do controle e por que esse é um tema tão importante na tua aula de direito administrativo. Agora que você já se encontrou, vai para a aula, que aí você vai ter o ferramental técnico mais preciso, que você vai enxergar com outros olhos.